Existe uma diferença brutal entre levar um fora e ser passado para trás, feito de trouxa. A ciência, em pleno 2024, escancarou uma verdade que muita gente ignora. Ser desrespeitado detona uma reação muito mais intensa no cérebro do que ser simplesmente rejeitado. Não é a rejeição que te quebra, é o desrespeito. E nesse exato momento, a pessoa aí do outro lado da tela provavelmente está tolerando pelo menos um dos 4 tipos de desrespeito que eu vou revelar hoje. Por amor, por medo, por pura conveniência, até que um dia a ficha cai e a pessoa percebe, perdeu completamente o respeito por si mesma. O Príncipe de Maquiavel tem uma lição cruel sobre isso. E se a pessoa não seguir essa regra, ela já perdeu a batalha antes mesmo de começar. Já notou como certas pessoas parecem ter um escudo invisível? Ninguém ousa desrespeitá-las. Ninguém se atreve a cruzar a linha. E quando alguém tenta, essas pessoas cortam o mal pela raiz. Sem dó, sem rodeios, sem segunda chance. Enquanto isso, a pessoa engole sapo, aquele comentário ácido que ela deixou passar. Aquela vez que alguém invadiu a privacidade dela e ela não fez absolutamente nada. Aquele momento em que foi tratada como plano B e aceitou numa boa, e a pessoa se engana. Ah, estou sendo paciente, estou sendo compreensiva, estou sendo madura. Mentira. A pessoa está sendo covarde e o cérebro dela sabe disso. Uma pesquisa bombástica de 2024 revelou algo impressionante. Levar um fora é ruim, mas ser desrespeitado aciona um alarme diferente no cérebro. A reação é mais visceral, mais primitiva, mais destrutiva, porque a rejeição é sobre o outro. O desrespeito é sobre a própria pessoa. Rejeição diz, eu não te quero. Desrespeito grita, você não vale nada. E a cada dia que a pessoa tolera o desrespeito, ela está confirmando para o próprio cérebro. Eles estão certos. Eu realmente não tenho valor nenhum. Pesquisadores conduziram 4 testes para comprovar uma teoria chocante. Eles queriam descobrir o que causa mais revolta, ser rejeitado ou ser desrespeitado. Os resultados foram claros. Pessoas que se sentiram desrespeitadas reagiram com muito mais agressividade do que aquelas que foram apenas rejeitadas. E mais, ser apenas rejeitado não era suficiente para acionar o gatilho. A pessoa precisava se sentir desrespeitada. A pessoa entende a gravidade disso. O cérebro consegue lidar com a rejeição. É doloroso, mas superável. Mas o desrespeito ataca as profundezas da alma, destrói o senso de valor, despedaça a identidade, aniquila a autoestima. E quando a pessoa permite isso, ela não está sendo forte, ela está ensinando o próprio cérebro a aceitar que ela não vale nada. E tem um detalhe sobre como o cérebro processa o respeito, que explica por que alguns conseguem impor limites enquanto outros não. Mas antes, a pessoa precisa conhecer os 4 tipos de desrespeito que estão corroendo sua vida em silêncio. Desrespeito número 1, desrespeito ao tempo da pessoa. Esse é o mais comum e o mais ignorado. Aquele amigo que sempre se atrasa. Aquela namorada que desmarca compromissos em cima da hora. Aquele colega de trabalho que te faz esperar sem dar satisfação. Aquele parente que te interrompe o tempo todo. Parece bobagem? Não é. Quando alguém desrespeita o tempo da pessoa, está dizendo, meu tempo vale mais que o seu. Minhas prioridades são mais importantes que as suas. Você pode esperar porque você não é nada importante. Maquiavel já ensinava, tempo é o bem mais precioso em qualquer empreitada. Quem domina o tempo, domina o jogo. E quando a pessoa permite que alguém desperdice seu tempo de propósito, ela está entregando o controle da própria vida. Sinais de desrespeito ao tempo da pessoa.
Atrasos constantes, sem um pingo de remorso, desmarca compromissos por qualquer motivo fútil. Faz a pessoa esperar enquanto resolve outras coisas. Interrompe a pessoa, mas espera ser ouvido com a maior atenção do mundo. Aparece na casa da pessoa sem avisar e espera que ela largue tudo para atendê-lo. A primeira reação é: "Ah, mas eu também me atraso às vezes." Sim, todo mundo se atrasa de vez em quando. A diferença está no padrão. Atrasos ocasionais são normais. Atrasos constantes são desrespeito. E quando isso vira rotina, não precisa de justificativa, precisa de atitude. E tem algo ainda mais traiçoeiro sobre o desrespeito ao tempo que a maioria das pessoas não percebe. Quando alguém sistematicamente faz a pessoa esperar, essa pessoa está estabelecendo uma hierarquia. Está dizendo, sem usar palavras, "Eu sou mais importante." E o pior, quando a pessoa aceita isso repetidamente, ela está concordando com essa hierarquia, está ensinando o próprio cérebro que ela é, de fato, menos importante. Isso tem consequências neurológicas reais. Pesquisas mostram que quando a pessoa se coloca constantemente em uma posição inferior em uma hierarquia social, os níveis de cortisol permanecem elevados, cronicamente. O cérebro interpreta isso como estresse constante. E o estresse constante destrói a memória, a concentração, a saúde física, o sistema imunológico. Desrespeito número 2. Desrespeito aos limites da pessoa. A pessoa diz não, a outra insiste. A pessoa estabelece um limite, a outra testa. A pessoa pede espaço, a outra invade. Pesquisas de 2025 sobre limites psicológicos trouxeram uma descoberta crucial. Um estudo detalhado sobre assertividade revelou 4 aspectos fundamentais: assertividade social, comportamental, emocional e mental. O estudo comprovou que a assertividade não se resume a simplesmente falar. É sobre impor limites em todos esses aspectos. E pessoas que não conseguem fazer isso sofrem consequências gravíssimas. Limites não são importantes apenas para relacionamentos saudáveis. Eles são essenciais para a saúde mental. Um estudo recente comprovou: pessoas que não conseguem estabelecer limites claros apresentam índices muito maiores de ansiedade, depressão e baixa autoestima. Porque quando os limites da pessoa são violados repetidamente e ela não reage, o cérebro interpreta isso como: eu não mereço ser protegido, eu não mereço respeito, eu não mereço segurança. Sinais de desrespeito aos limites da pessoa. A pessoa diz não e a outra faz mesmo assim. A pessoa pede privacidade e a outra ignora completamente. A pessoa estabelece uma regra clara e a outra finge que não ouviu. A pessoa define uma consequência e a outra testa para ver se a pessoa vai cumprir. A pessoa expressa desconforto e a outra diz que ela é dramática demais. E aqui vem a parte que a maioria não entende. Quando alguém viola os limites da pessoa repetidamente, não é porque não entende os limites, é porque não respeita a pessoa. Entender é fácil. Respeitar exige que a pessoa veja a outra como alguém que merece respeito. E se a pessoa não reage quando seus limites são violados, ela confirma para a outra: você estava certo em não me respeitar. E psicólogos descobriram algo surpreendente sobre violações de limites em 2024. Eles mediram a atividade cerebral de pessoas que tiveram seus limites violados. Quando o limite é violado pela primeira vez, há uma intensa atividade no córtex pré-frontal, a área do cérebro responsável por identificar transgressões e planejar reações. Mas quando a violação acontece repetidamente, sem nenhuma consequência, a atividade do córtex pré-frontal diminui gradualmente. A pessoa se torna incapaz de reagir. Seu cérebro, literalmente,
desliga o sistema de alerta. Você se torna insensível à violação dos seus próprios limites. É um mecanismo de proteção psicológica, mas tem um custo brutal. Você perde a capacidade de saber quando está sendo desrespeitado. Maquiavel, em O Príncipe, escreveu algo chocante. É melhor ser temido do que amado, se não puder ser ambos. Mas teme-se aquilo que tem consequências. Se seus limites não têm consequências reais, eles não são limites, são sugestões. E ninguém respeita sugestões. Ninguém. Desrespeito número 3. Desrespeito à sua palavra e opinião. Você fala, eles interrompem. Você compartilha uma ideia, eles ridicularizam. Você expressa um sentimento, eles invalidam. Esse é o desrespeito mais sutil e mais destrutivo, porque ataca diretamente sua capacidade de expressar quem você é. Um teste de 2025 sobre relacionamentos tóxicos descobriu algo chocante. Brasileiros em relacionamentos onde suas opiniões eram constantemente invalidadas desenvolveram sintomas similares a estresse pós-traumático, ansiedade crônica, dúvida persistente sobre sua própria percepção da realidade. Isso tem nome na psicologia, gaslighting, e pesquisas de 2025 publicadas na Frontiers in Psychology revelaram por que alguns brasileiros toleram isso. Eles estudaram algo chamado amor viciado. Pessoas viciadas em amor racionalizam o mau comportamento do parceiro como necessário para manter o relacionamento. É tipo aquela história de em briga de marido e mulher não se mete a colher, sabe? Só que levada ao extremo. É uma distorção cognitiva que prejudica completamente a capacidade de reconhecer manipulação. O estudo mostrou que viciados em amor são conscientes dos problemas do relacionamento. Mas eles persistem, eles racionalizam, eles justificam. E com isso, eles perdem progressivamente a capacidade de confiar na própria percepção. Sinais de desrespeito à sua palavra e opinião. Você fala, eles olham para o celular, você compartilha uma ideia, eles mudam de assunto. Você expressa um sentimento, eles dizem que você está exagerando. Você conta uma experiência, eles fazem ser sobre eles. Você define sua realidade. Eles dizem que você está errado sobre seus próprios sentimentos. E o mais perigoso, com o tempo, você para de falar, para de compartilhar, para de expressar, você se torna invisível no seu próprio relacionamento. E neurologicamente, algo devastador acontece. Quando você é constantemente invalidado, a conexão entre seu córtex pré-frontal e seu sistema límbico, que processa emoções, começa a se enfraquecer. Você literalmente perde a capacidade de confiar nas suas próprias emoções. Você começa a questionar se o que você sente é real. Psicólogos chamam isso de invalidação emocional crônica. E as consequências são brutais. Dúvida constante sobre si mesmo. Incapacidade de tomar decisões. Dependência da validação externa para saber o que sentir. Você se torna um estranho de si mesmo e tem um tipo de desrespeito que é ainda mais brutal, porque você nem percebe que está acontecendo, até já ter destruído completamente seu senso de valor. Espera só. Desrespeito número 4. Desrespeito ao seu valor como pessoa. Esse é o desrespeito raiz, a fonte de todos os outros. Quando alguém fundamentalmente não te vê como alguém que tem valor, você não é prioridade, você é opção, você não é essencial, você é conveniente. Você não é valorizado, você é tolerado. Sinais de desrespeito ao seu valor. Eles te procuram só quando precisam de algo. Eles desaparecem quando você precisa deles. Seus problemas são drama. Os problemas deles são sérios. Suas conquistas são minimizadas.
Os fracassos são amplificados. Você se sente constantemente provando seu valor. Eles comparam você negativamente com outras pessoas. Eles te tratam diferente em público versus no privado. E aqui está a verdade mais brutal de todas. Você já sabe quando alguém não te valoriza. Você sente, você sempre soube. A questão nunca foi saber. A questão sempre foi: o que você vai fazer com esse conhecimento? E esse é o desrespeito mais difícil de cortar, porque está entrelaçado com sua identidade. Quando alguém não te valoriza, parte de você acredita que talvez eles estejam certos. Talvez você realmente não valha tanto. E aí você entra num ciclo vicioso. Você tenta provar seu valor. Você se esforça mais. Você dá mais. Você tolera mais, esperando que eventualmente eles vão ver seu valor. Mas a realidade é oposta. Quanto mais você tenta provar seu valor para alguém que não te valoriza, menos eles te valorizam, porque você está sinalizando: eu concordo que meu valor é questionável. Pesquisadores que estudam neurociência do respeito descobriram algo fascinante. Existe uma região específica do cérebro, o córtex orbitofrontal, que é crítica para processar e demonstrar comportamento respeitoso. Quando essa região está danificada, as pessoas literalmente perdem a capacidade de se comportar respeitosamente. Elas sabem intelectualmente o que é respeito, mas não conseguem processar e agir de acordo. Mas tem algo mais interessante. Quando você tolera desrespeito cronicamente, você não danifica o córtex orbitofrontal da outra pessoa. Você danifica o seu. Especificamente, você enfraquece as conexões neurais entre o córtex pré-frontal, que processa limites, e o sistema límbico, que processa emoções e valor próprio. Com o tempo, você literalmente treina seu cérebro para não reagir ao desrespeito. Você se torna insensível à sua própria degradação. E fisiologicamente, pesquisas de 2024 e 2025 mostram: exposição crônica a desrespeito e manipulação causa níveis elevados de cortisol constante, perturbação do sono, concentração prejudicada, aumento da carga alostática, que é o desgaste físico do estresse crônico. Seu corpo está literalmente se destruindo, porque você tolera desrespeito. O príncipe ensina: conheça o inimigo e conheça a si mesmo. Em 100 batalhas, você nunca será derrotado. O inimigo não é a pessoa que te desrespeita. O inimigo é a parte de você que aceita o desrespeito. Essa é a batalha real. Você precisa entender por que você tolera desrespeito, porque sem entender o mecanismo, você vai continuar caindo na mesma armadilha. Armadilha número 1, o medo da solidão. Você tolera desrespeito porque acredita que é melhor ter alguém que te desrespeita do que não ter ninguém. Mentira brutal. Você já está sozinho. Pior, você está sozinho, mas acompanhado por alguém que te faz sentir pior sobre si mesmo. Solidão real é melhor que companhia tóxica. E tem uma estatística que você precisa saber. Estudos de 2024 sobre saúde mental mostraram algo impressionante. Brasileiros em relacionamentos tóxicos têm taxas de depressão e ansiedade mais altas do que brasileiros solteiros. Leia de novo. Estar com alguém que te desrespeita é pior para a sua saúde mental do que estar sozinho. Solidão pode ser temporária. Desrespeito crônico causa dano permanente. Armadilha número 2. O investimento emocional. A pessoa já investiu tanto tempo, tanto esforço, tanta energia nesse relacionamento, que cortar parece perder tudo. Falácia do custo afundado. Economistas conhecem bem isso. Só porque você investiu,
Não significa que deve continuar investindo em algo que não funciona. Cortar suas perdas é estratégia inteligente, não fraqueza. Pensa assim: se você investiu 10 anos num relacionamento que te desrespeita, você tem duas opções: parar agora e recuperar os próximos 40 anos da sua vida. Ou continuar e desperdiçar mais 40 anos tentando recuperar os 10 que você já perdeu. Qual faz mais sentido estrategicamente? Armadilha número 3. A esperança de mudança. A pessoa acredita que se for paciente o suficiente, compreensiva o suficiente, amorosa o suficiente, eles vão mudar. Estatística brutal de meta-análise de 2025. Taxa de mudança comportamental genuína em relacionamentos com padrões de desrespeito estabelecidos? 12%. Você está apostando 100% da sua paz, da sua saúde mental, do seu valor próprio, em uma chance de 12%. Isso não é amor, isso é autossabotagem. E mesmo nesses 12%, a mudança geralmente só acontece depois que a pessoa estabelece limites brutalmente claros e executa consequências reais, não antes. Então, a pergunta não é: eles vão mudar se eu continuar tolerando? A pergunta é: por que eu estou esperando eles mudarem? Ao invés de mudar minha resposta ao desrespeito deles, mas tem 3 pessoas que entenderam perfeitamente como estabelecer limites irredutíveis. E o método deles é tão brutal quanto eficaz. Espera só, a história mais brutal sobre limites em O Príncipe, de Maquiavel. Quando um político influente contratou um estrategista renomado, o político o testou. Pediu para o estrategista treinar as moças da alta sociedade como soldados. Era uma piada, uma provocação. Um teste de desrespeito. O estrategista aceitou e explicou as regras claramente. Deu os comandos. As moças riram, não obedeceram, desrespeitaram. O estrategista não discutiu, não explicou de novo, não tolerou. Ele removeu 2 líderes do grupo, na frente de todas, na frente do político. O político ficou furioso. O estrategista disse: "Você me deu comando. Eu estabeleci as regras. Elas quebraram. Eu executei a consequência. Se você não aceita minhas consequências, você não me quer como estrategista." O político recuou. E a partir daquele momento, ninguém nunca mais desrespeitou o estrategista. A lição não é remover pessoas. A lição é: estabeleça a regra, comunique a consequência, execute a consequência, sem hesitação, sem segunda chance, sem explicação adicional, sem negociação. Dilma Rousseff, uma figura política brasileira, tinha uma regra simples. Ela não negociava sobre princípios. Quando partidos da base tentaram desrespeitar sua autoridade, ela não cedeu. Quando adversários políticos tentaram intimidá-la, ela não recuou. Quando até mesmo aliados tentaram fazê-la comprometer seus limites, ela cortou relações. Ela foi criticada por ser dura, inflexível, fria, mas ela entendeu algo que a maioria não entende. Quando você negocia princípios, você não tem princípios. E sem princípios, você não tem limites. E sem limites, você não tem respeito. Dilma disse uma vez: "Eu não sou uma política de conchavo. Eu sou uma política de convicção." Se você quer conchavo, pergunte a outro. Se você quer resultados, estabeleça padrões e mantenha eles. Ayrton Senna era conhecido por não tolerar mediocridade na equipe. Se alguém entregava trabalho medíocre, ele não aceitava. Não importava quem, não importava quando, não importava desculpas. Ele foi criticado por ser duro. Mas ele entendeu algo crucial. Quando você tolera mediocridade, você sinaliza que mediocridade é aceitável. E uma vez que você sinaliza isso,
mediocridade se torna o padrão. Ele disse: meu trabalho não é ser amigo das pessoas, meu trabalho é fazer elas melhores. Tradução: meu trabalho não é tolerar desrespeito ao padrão. Meu trabalho é manter o padrão, mesmo quando dói. E agora, a verdade que ninguém quer ouvir, mas que você precisa entender. Quando você tolera desrespeito, você não está sendo paciente. Você está sendo cúmplice da sua própria destruição. Você está ensinando as pessoas ao seu redor: eu não tenho valor, eu não mereço respeito, eu aceito migalhas. E o pior, você está ensinando isso para si mesmo. Cada vez que você engole desrespeito, seu cérebro registra: confirmado, eu realmente não valho nada. E com o tempo, isso se torna sua identidade. Você se torna a pessoa que aceita desrespeito, e aí você atrai mais desrespeito, porque as pessoas sentem quem aceita e quem não aceita. Isso não é sobre ser agressivo, não é sobre ser cruel, não é sobre buscar vingança, é sobre estabelecer um padrão irredutível. Eu mereço respeito, e quem não pode me dar isso não tem lugar na minha vida. Olha o que você acabou de descobrir. Você viu a ciência de 2024-2025 provando que desrespeito é mais destrutivo que rejeição. Você entendeu os 4 tipos de desrespeito que destroem silenciosamente. Você aprendeu por que tolerar desrespeito danifica literalmente seu cérebro e seu corpo. Isso não é autoajuda motivacional. Isso é neurociência, psicologia, estratégia milenar de O Príncipe, de Maquiavel, aplicada à vida real. A maioria dos canais fala sobre amor próprio de forma romântica. Eu falo sobre limites de forma brutal, porque a verdade brutal é mais útil que a mentira reconfortante. E produzir esse tipo de conteúdo, baseado em pesquisas reais, sem diluir a mensagem, tem um custo. O botão "Valeu demais" ali embaixo é você dizendo: eu quero mais verdades sem filtro. Eu estou pronto para parar de tolerar desrespeito. Quando você clica, você está financiando conteúdo que vai contra a corrente do seja sempre paciente, sempre compreensivo, sempre tolerante. Não, seja estratégico, seja respeitoso, mas não tolere desrespeito. Você não é só espectador. Você é alguém que está aprendendo a estabelecer limites que mudam sua vida. Agora, a parte prática. Como você realmente estabelece limites irredutíveis? O protocolo de 3 etapas para limites irredutíveis. Etapa número 1. Identifique o padrão. Não reaja a incidentes isolados. Identifique padrões. Alguém que te desrespeitou uma vez pode ter tido um dia ruim. Alguém que te desrespeita constantemente te vê como alguém sem valor. Pergunte: isso aconteceu uma vez ou é um padrão? Se é padrão, vá para a etapa 2, etapa número 2. Comunique claramente uma única vez. Não dê 10 chances, não explique 1000 vezes. Comunique claramente uma vez. Use a fórmula: quando você faz X, eu me sinto Y. Isso não é aceitável. Se acontecer novamente, Z será a consequência. Exemplo: quando você chega atrasado sem avisar, eu me sinto desrespeitado. Isso não é mais aceitável. Se acontecer novamente, eu vou embora, sem raiva, sem drama, apenas clareza brutal. Etapa número 3. Execute a consequência sem hesitação. Essa é a fase onde a maioria esmagadora dos brasileiros fraqueja. A pessoa até expressa o que quer, mas na hora H não age. Se você diz: da próxima vez eu vou embora, e aí, na próxima vez, você continua. Adivinha só? Você acabou de ensinar que suas palavras não valem nada, que seus limites são flexíveis, que podem ser manipulados.
Execute sempre, sem exceção. Não é para ser malvado, para punir ninguém, mas porque você precisa ensinar, tanto para eles quanto para você mesmo, que seus limites são reais, são inegociáveis, e como saber se você está no caminho certo. Preste atenção nesses 5 sinais. Primeiro, as pessoas param de testar seus limites. Elas começam a te levar a sério. Segundo, você se sente muito mais respeitado. Aquele peso sai das suas costas. Terceiro, relacionamentos tóxicos, aqueles que te fazem mal, simplesmente se dissolvem, desaparecem da sua vida. Quarto, e o melhor de tudo, os relacionamentos bons, os que valem a pena, se fortalecem ainda mais. Quinto, você dorme melhor, literalmente, porque o cortisol, aquele hormônio do estresse, diminui. Agora, desafio lançado. Aplique essas 3 etapas nos próximos 30 dias. Nos primeiros 10 dias, prepare-se. Vai ser desconfortável. As pessoas vão resistir. Vão te chamar de chato, de duro, de que você mudou. Ótimo! É sinal de que está funcionando do dia 11 ao dia 20. As pessoas que não respeitam seus limites vão sair da sua vida. Deixe ir. Isso não é uma perda. É uma limpeza, uma faxina geral. E do dia 21 ao dia 30, aí vem a mágica. Você vai perceber algo inacreditável. As pessoas que ficaram são as que sempre te respeitaram. E agora, elas te respeitam ainda mais. E é aí, depois desses 30 dias, que você vai entender de verdade o que o príncipe de Maquiavel sempre ensinou. Respeito não é negociável. Limites não são sugestões. E quem não pode te respeitar não merece seu tempo. O príncipe de Maquiavel ensina: quem tolera desrespeito não está sendo paciente, está sendo covarde, está faltando coragem. E aí, me diz, você tolera desrespeito por amor ou estabelece limites por respeito próprio? Comenta aqui embaixo, time tolerância ou time limites? Quero saber de que lado você está e se você discorda. Se você acha que eu peguei pesado demais, refuta nos comentários. Eu vou responder todo mundo nas primeiras 2 horas. Mas lembra, o que você tolera, você ensina. E o que você ensina, você se torna. Escolha se tornar alguém que tolera tudo ou alguém que é respeitado. Porque, sinto muito, você não pode ser os dois.